Imagine um mundo em que uma simples decisão econômica pode mudar o destino inteiro de uma nação. Olá, eu sou o Gaio Monilha e sejam todos bem-vindos ao Economia na Prática. Hoje vamos voltar atrás no tempo, concretamente em Versalhes, em 1760, na França, onde o médico Francis Quesnay estava em estado de desespero, pois seu amigo e colaborador intelectual, o Marquês de Mirabeau, havia sido preso. Mas por que Mirabeau havia sido preso? Mirabeau acabava de publicar a teoria do imposto. E o que viria a ser a teoria do imposto? A teoria do imposto viria a ser um livro em que ele defendia que o imposto sobre os camponeses deveria ser eliminado. A aristocracia francesa deveria passar a pagar os impostos. Essa proposta, obviamente, enfureceu o rei Luís XV, que era o rei da França naquela altura. Quesnay, que era médico da Madame Pompadour, a amante predileta do rei Luís XV, estava angustiado, pois ele sempre comentava com ela que quando ele se encontrava na presença do rei, a única coisa que ele conseguia pensar é que este homem é capaz de cortar a minha cabeça. A Madame Pompadour, na tentativa de confortar o médico, prometeu a ele que iria convencer o rei Luís XV a soltar o seu amigo. A história de Quesnay de Mirabeau, seja ela verídica ou não, ela nos traz grandes aprendizados e grandes fatos. O primeiro seria que Quesnay se tornou o autor da primeira escola de pensamento econômico, conhecida como a Escola Fisiocrata. E Quesnay também foi quem construiu o tabuleiro econômico, que é conhecido como o primeiro modelo que explica como a economia funciona. Na altura, o tabuleiro econômico servia para explicar como a renda circulava com base na agricultura. E hoje esse modelo foi desenvolvido e é chamado de diagrama de fluxo circular da renda, que explica como é que a renda funciona em uma economia. O diagrama de fluxo circular de renda, anteriormente desenvolvido por Francis Quesnay para explicar como a renda funcionava na economia, hoje ele é usado em todas as matérias de introdução à economia. Para entender esse diagrama, teremos que ter três agentes econômicos: as famílias, o governo e as empresas. As famílias, elas podem ser eu, pode ser tu, pode ser qualquer família que participa de uma atividade econômica. E essas famílias, elas oferecem aquilo que são fatores de produção, oferecem sua mão de obra, seu trabalho, oferecem suas terras, oferecem seu capital. Elas oferecem isso em troca de renda ao mercado, ao que chamamos de mercado de fatores de produção. E as empresas, elas entram produzindo bens e serviços. Pode ser serviços elétricos, serviços mecânicos ou vendendo produtos no mercado de bens e serviços. Pode ser um mercado como um Goto ou um mercado maquininho, para o caso da cidade da Beira. As empresas oferecem nestes mercados para obter lucro e faturamento e assim poderem remunerar as famílias por oferecerem seus fatores de produção, nesse caso o trabalho, a mão de obra, o conhecimento e tudo mais. O governo entra para poder cobrar os impostos das famílias, das empresas, para poder financiar aquilo que são as suas atividades, seja a construção de estradas, hospitais, escolas, para poder criar um bem-estar coletivo. E onde é que entra esse dinheiro todo transacionado nessas negociações? Existe um mercado chamado mercado financeiro. Normalmente é representado por bancos comerciais, como o caso do BCI, do Millennium BIM e dos demais bancos comerciais que nós temos no nosso país, e também do Banco de Moçambique, o Banco Central, conhecido como o Banco dos Bancos. Esse dinheiro vai para os bancos em forma de poupança e também sai dos bancos em forma de empréstimo. Normalmente é remunerado a juros se as famílias poupam, ou é devolvido a juros se as famílias, empresas do governo tomam emprestado do banco. E normalmente este dinheiro, quando as famílias, empresas e o governo tomam emprestado, é para poderem financiar aquilo que são as suas atividades econômicas, sejam compra de carro, de casa, alavancar a empresa, e isso aquece a economia. Portanto, nós podemos entender que a economia é como uma orquestra sinfônica, em que um instrumento por si só não é capaz de alcançar o bem-estar coletivo. É necessário que todos os instrumentos andem juntos e trabalhem juntos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente e até a próxima.